Capítulo 07 A Liberdade. Na secretária, um policial organiza o grupo. Um de cada vez é chamado até o balcão para conversar e assinar alguns papéis. Giovanna é a primeira a ser chamada e os outros ficam sentados em silêncio aguardando a sua hora. Uma janela de vidro salta aos olhos de todos que estão sentados, pois o que está do lado de fora são famílias passando na revista para visitar seus parentes que estão presos. Uma criança, que brinca de carrinho no colo da mãe, para por alguns instantes em frente à janela esperando a fila andar. Miguel olha aquela simples cena, como se estivesse enxergando o paraíso. Uma saudade o faz lembrar da sua mãe, e ele pensa, de um jeito ou de outro, todos os dias da minha vida eu penso na minha mãe. Como será que ela está? Senhor Miguel. O jovem é interrompido em seus pensamentos, sendo chamado até o balcão para contar a sua história. Oi, sou eu. O senhor sabe por que está sendo preso? Não. Na verdade, eu fui sequestrado. Mas nós temos aqui algumas denúncias contra o senhor. Quais? Como assim? Tráfico de drogas, roubo. Mas eu nunca trafiquei e muito menos roubei. Eu sei, ouço isso o dia todo e todos os dias. Assina e aguarde o julgamento, por favor. Miguel fica olhando para os papéis por alguns segundos, até que o policial pergunta. O senhor sabe ler? Um pouco. E também não sabe escrever, né? Um pouco também. Eu sei escrever o meu nome. Então é só assinar aqui, que quando for o dia do seu julgamento, a gente te chama. O policial aponta para onde Miguel tem que escrever. O jovem assina, e antes de sair pergunta. Mas o senhor vai me chamar ainda hoje. Para quê? Você disse que eu iria ser chamado para ser julgado. Isso pode demorar um pouco. Por quê? Por que o quê? Por que vai demorar? Senhor Miguel, o senhor ainda deve estar no efeito de algum remédio, só pode. Senta aí, por favor, e aguarde, eu preciso atender os seus colegas para que todos sejam liberados logo. Também nunca vi isso, eu apanho na rua e sou liberada para ser presa. É mole, Giovanna, que estava sentada no banco, não deixa de retrucar. Os senhores serão liberados logo que forem julgados, já que são inocentes. No momento, para evitar a confusão, peço ao policial da Atena que acompanhem agora os senhores até as suas respectivas celas. Muito obrigado. O policial da Atena algema Miguel e Giovanna e os conduz até suas seções. No caminho, os dois percebem que o ambiente vai ficando mais escuro e um pouco mais barulhento, são muitas vozes e TVs ligadas ao mesmo tempo. O cheiro é singular, uma mistura de roupa de cama com cigarro. Miguel olha para Giovanna e pela primeira vez vê seus olhos assustados. O corredor da cadeia faz o jovem Miguel lembrar-se remotamente de uma vez ter ido ao Maracanã com o seu pai, por causa de uma promoção ganha no supermercado. O corredor do estádio emanava uma aura de garra e força, todos estavam juntos caminhando por um mesmo ideal. Os passos e as vozes eram um misto sonoro que mais parecia um grito de guerra. Miguel, mergulhado nas profundezas do seu ser, diante da janela da alma, abaixa a cabeça e pensa, que bom seria se todo grito fosse de gol. Chegando à seção de Giovanna, o policial da Atena entrega para um carcereiro que é responsável pelo portão de ferro, entrada para um pátio com uma quadra cheia de outros portões de ferro. Giovanna olha para Miguel e no meio do caos sorri. Até logo. Não deixa de ler a minha carta. Tá bom. Valeu, vou ler sim. Fica bem. De um lado, Giovanna sente que nunca mais olharia aqueles olhos, que por algum momento a tratou sem nenhuma trincheira ou embaraço, e despede-se com saudades. Do outro lado, Miguel pressiona o bolso onde a carta está guardada e agradece. O policial da Atena não perde tempo e continua a caminhada até a seção em que vai deixar Miguel. No trajeto até a cela, o jovem esboça um leve sorriso lembrando-se do jeito de ser daquela figura que conhecera. Que doido, se fosse de outra forma, talvez eu estaria rindo de deboche, mas por ter realmente conhecido a Giovanna, estou rindo porque ela me mostrou que eu tenho que estar bem e buscar ser do bem. Eu estou rindo porque gostei de conhecê-la.
É engraçado que todo mundo nasce do mesmo jeito, e parece que algumas pessoas não têm o direito de existir. Todo mundo tem esse direito, de existir e de se achar no mundo. Independente do que os outros pensam. Ela fez eu sentir saudades da minha mãe. Que vontade de saber como as coisas estão, que vontade de abraçar a minha mãe. No último corredor, Miguel é entregue ao carcereiro. Esse novato aqui vai ficar na penúltima cela, tenho certeza que ele não vai criar problemas. Não é mesmo, novato? O policial da Atena olha para Miguel com firmeza, deixando claro que o jovem não deveria arrumar confusão e que estava ganhando um voto de confiança, por ser colocado numa cela menos perigosa. Miguel entende o recado e concorda com a cabeça. Sim, senhor. O carcereiro abre o portão de ferro e o jovem adentra um corredor, com umas 7 celas lotadas. De cabeça baixa, o jovem sente os olhares conforme percorre o seu caminho. Miguel finalmente fica de frente à sua nova morada e respira fundo, consumido pela vontade de sair correndo, mas apenas estende os braços para ser liberado das algemas. Fica na sua, rapaz, não se mete em confusão, o carcereiro fala ao pé do ouvido de Miguel, enquanto retira as algemas e depois o aguarda entrar na cela. O portão se fecha e o jovem fica por alguns segundos parado no mesmo lugar sem saber o que fazer ou mesmo para onde ir. Observa aquele novo mundo e pensa no mosquito por alguns instantes, que foi o seu único amigo em vários momentos de sua vida. Na solidão da alma e rodeado de gente, Miguel se atenta a alguns detalhes, como o valor que um simples espaço para se sentar no chão pode ter. E também, a sensação de estar em um ambiente que o fazia se lembrar por algum motivo de sua comunidade. Por um momento, o jovem estranha a relação que cria em sua mente entre a comunidade e a cadeia, franze a testa em um gesto de repulsa e continua observando. A sede e a fome, então. Seria algo a conversar e tentar entender alguns esquemas, mas que poderia aguardar um pouco. Não pirar e sobreviver, eram questões que estavam no olhar de muitos, e que de certa forma, invadia todos os instintos do jovem. Em meio a um amontoado de gente, alguns presidiários encaram um novo morador, alguns descansam na rede, outros conversam e muitos assistem à TV, mas uma coisa em comum, é que, parecia que todos estavam preparados para qualquer coisa que pudesse acontecer de uma hora para outra. Quando Miguel se percebe, está em pé olhando para a TV e ouvindo um homem falar sobre a vida de Jesus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sem pensar 2 vezes, o jovem senta-se no chão e ali fica assistindo à TV, como se fizesse isso todos os dias da sua vida. Fala aí, parceiro, eu sou o Zé, um homem, que também estava assistindo à TV, estende a mão para o Miguel apresentando-se. Pode me chamar de Arapé. Arapé. Isso. É assim que me chamam. Beleza, Arapé. Vi que você acabou de chegar, já tinha sido preso antes ou é a primeira vez? É a primeira vez. E o que você fez? Eu não fiz nada. Sei. Mas então, estão te acusando de quê? Tráfico de drogas, roubo. Que merda. Vai ficar um tempo então, né? Não. Só estou esperando o julgamento para sair. Meu irmão, então vai se acostumando com a sua nova casa, porque vai demorar. Miguel, que até então estava olhando para a TV, vira-se para Zé, que logo faz um gesto de positivo com a cabeça e continua falando. Pode ter certeza. Tem gente aqui que está esperando há meses para ser julgado e nada. Os dois viram-se para a TV, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E você, está aqui por quê? Eu matei um homem. O Miguel arregala os olhos sem saber exatamente o que fazer, mas logo o Zé toma a frente da conversa. Eu cheguei em casa e vi um cara comendo a minha mulher, não pensei 2 vezes, comecei a esmurrar a cara dele. Quando a minha mulher me empurrou para eu parar de bater, já era tarde, traumatismo craniano, o filho da puta morreu e ainda fudeu a minha vida. Miguel fica calado enquanto o Zé termina a sua história. Mas fica tranquilo, mano, já estou na boa. Se eu soubesse que o desgraçado ia morrer, eu teria batido um pouco menos.
Só uns socos na cara de leve. Já estou há uns 3 meses aqui e não tem um dia que eu não me arrependa. Na hora que a gente está na adrenalina é foda, mas depois o sangue esfria, não tem como entrar aqui no Chilindró e não se arrepender. Você vai entender exatamente o que eu estou falando. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A TV ligada preenche o silêncio da conversa entre os dois novos conhecidos. O Zé, empolgado com a possibilidade de ter com quem conversar, tenta ganhar a confiança de Miguel. Vou te passar uma visão para você não cair em furada. Aqui tem maluco de tudo que é jeito, então, mesmo que as pessoas pareçam legais contigo, confie, mas sempre desconfiando. Tem que ser malandro, senão você dança. Vamos dar um rolê, que eu vou te mostrar o salão. Quero não, vou ficar aqui sentado mesmo. Até quando? Vambora. Levanta. Miguel pensa um pouco, e a sede o convence de se levantar e acompanhar o Zé pelo salão. Dá licença, dá licença. Pra conseguir caminhar aqui é preciso pedir licença, mano. Tô vendo. Zé leva Miguel até um senhor que está sentado numa cadeira de estudante, com um armário atrás na parede, cheio de coisas pra vender. Esse aqui é o Zóio. Zóio, esse aqui é o novato da casa. É o Ara. O que mesmo, parceiro? Arapé. É isso aí, Arapé, esse aqui é o Zóio. Tudo o que você quiser comprar, cigarro, sabonete, e é com esse cara aqui. Fala, Zóio, beleza. Estamos aí, irmão, precisar de alguma coisa é só falar. Depois que Miguel cumprimenta Zóio, olha para o Zé e pergunta. Mas Zé, me diz aí, como eu faço para beber água? Não tem mistério não, beber água é na torneira mesmo. É ali ó. O Zé aponta para o canto do salão, é do lado do boi. O boi você sabe que é o nosso banheiro, né? Pode ficar à vontade, a casa também é sua. Tá bom, vou ali beber um gole de água. Na verdade, vou lá contigo pô. Tô com sede também. Miguel, que já está acostumado com a vida nas ruas, chega perto da bica e bebe água sem cerimônias. Depois aproveita para dar uma espiada como funciona o banheiro e pergunta para Zé. Se eu precisar de papel higiênico, como faço? O Zé se engasga com a água que está bebendo. Pô, tem o Zóio que vende papel. Mas qualquer coisa tem uma torneira no banheiro também. E quando a sua mãe vier fazer uma visita, pede para ela trazer um rolo de papel para você. Tô ligado, o jovem prefere não estender muito o assunto e se cala. Depois de um tempo, o Zé percebe que o Miguel presta atenção a uma pessoa que está falando sozinha no meio do salão. Aquele cara doidão estuprou uma mulher na rua. Meteram a porrada nele aqui dentro e o cara ficou zureta. Miguel continua passeando os olhos pelo salão e no meio do aglomerado de gente, um homem sentado, encostado na parede, chama sua atenção. Zé, aqui tá tudo lotado, mas por que não tem ninguém ao redor daquele homem ali? Não fica corujando. Não fica olhando, porra. Por quê? Ninguém sabe qual é a desse cara. Ninguém sabe o que ele fez pra estar aqui. Existem várias histórias, mas só sei que ele é um feiticeiro. Feiticeiro. É, feiticeiro. Uma vez um cara arrumou problema com ele e não prestou. O que aconteceu? O cara ficou doente e morreu. Ninguém aqui chega nem perto desse feiticeiro. Até os que mandam aqui dentro não mexem com ele. Quem? Os carcereiros. Também. Mas estou falando do xerife. Xerife. É como a gente chama o responsável pela cela. Enquanto Zé evita olhar para o homem misterioso, Miguel observa em silêncio, aproveitando que o mesmo está de cabeça baixa, lendo um livro. Olha o Pai Nosso aí, galera! Um presidiário grita, chamando todos para receberem suas quentinhas no portão da cela. Essa é a hora boa, Arapé, o Pai Nosso chegou. Pai Nosso. É a quentinha, a comida. HM. Porra, Arapé, tô vendo que vou ter que te explicar muitas coisas, hein?
Vai ter que me pagar um cigarro. Cigarro o quê? Tenho dinheiro não. Qual é, mano? Tô só zoando. Vai ficar aí. Eu vou lá pegar o meu Pai Nosso. Eu vou também, tô com fome. Já é. Zé e Miguel pegam suas refeições e sentam-se no chão para comer assistindo à TV. O tempo passa e a noite chega. A cadeia começa a falar menos e o jovem pela primeira vez sente falta da fumaça. As dores no corpo fazem Miguel pensar que perder a consciência no cativeiro e ficar desacordado por alguns dias no hospital, enquanto se recuperava, fizeram com que a fissura não parecesse tão violenta. Miguel olha ao redor e, por alguns segundos depois da poeira baixar, estranha tudo o que vê. Cansado de estar sentado sem fazer nada, com dores no corpo e na alma, Miguel deita no chão frio e apaga. Se existe um inferno, o mais próximo dele é a cadeia. Tudo o que existe numa guerra, mora em sua devida proporção uma cela. Mas a noite, escura e tranquila, faz tudo parecer um paraíso, pelo menos para o carcereiro que passa pelo corredor fazendo a ronda. Miguel, que apagou largado no chão, abre os olhos ao sentir alguém puxando o seu braço. Você agora é o meu escravo, uma voz grossa fala rosnando. O jovem é arrastado sem entender direito o que está acontecendo. Que isso, me solta! Quem é você? Ainda desorientado por causa do sono, o jovem vira-se buscando enxergar quem está segurando. Um pavor toma conta de Miguel, quando vê que é uma fera, que mais parece um lobisomem do que um ser humano. Ah! Que porra é essa? Alguém me ajuda! Miguel grita. Eu quero você! Você agora trabalha pra mim. Tá maluco? Miguel olha para baixo e toma um susto com os pés da fera, que são 3 dedos que mais parecem uma garra com unhas gigantes. Mas quando o jovem olha para trás, é que não consegue acreditar no que vê, percebe que mesmo sendo levado pela fera, o seu próprio corpo ainda continua no mesmo lugar dormindo no chão. Miguel grita com toda a sua força, socorro! De repente, um clarão toma conta de toda a cela, ofuscando os olhos de Miguel e irritando até mesmo a fera. Criatura bestial, você não vai levar o garoto, um homem ordena de dentro da luz. Você é uma vergonha, nem tenta que você não pode comigo, com uma voz sinistra, a fera responde babando. Força do fogo, eu consagro a tua luz. O homem misterioso sai de dentro do portal de luz e fica frente a frente com a fera. Com uma bola de cristal em suas mãos, proclama algumas palavras mágicas pelo ar. O cristal brilha e um círculo de fogo se acende envolvendo Miguel e a fera. Desgraçado! A fera se assusta com o fogo e no reflexo, joga o jovem que está em suas mãos em cima do homem misterioso. Força do ar, eu te consagro! Com toda a velocidade, segurando o cristal que flutua entre suas 2 mãos cheias de uma energia cintilante, o homem, que luta contra a fera, estende seus braços contra o jovem que vem jogado em sua direção, envolve-o com uma energia que o faz flutuar no ar. Miguel, atônito, com todo o delírio explosivo da realidade ao seu redor, não consegue nem pensar no que está vivendo, mas de dentro da esfera que o mantém parado no ar, fica de frente para o homem misterioso. Feiticeiro, e é você? O jovem olha nos olhos do homem e sente uma trovoada em sua alma. Eu sou Arley. A fera aproveita a distração e corre em direção ao Arley para tentar derrubá-lo, mas no meio do caminho é surpreendido. Aaron! Arley brada uma palavra mágica e num reflexo extremamente veloz, levanta o cristal que está em suas mãos, fazendo com que o Miguel seja lançado para o alto. A força energética, que envolve o jovem, brilha e se estabiliza flutuando no ar, um pouco abaixo do teto da cela. E rápido como uma águia, Arley joga o cristal que está em suas mãos no chão, na frente da fera. Força da terra, que seja consagrada a tua luz. Quando o cristal bate no chão, Arley eleva alguns centímetros flutuando pelo ar e todo o chão se abre como um poço fundo engolindo a fera. Não! O jovem Miguel grita revoltado, quando percebe que a fera antes de cair, salta e se agarra nas pernas de Arley, fazendo com que os 2 corpos despenquem no espaço vazio do poço sem fundo. E logo em seguida, a bolha energética que envolve Miguel,
por algum motivo se dissolve e o jovem também não conseguia evitar a queda no poço. Ah! No vácuo infinito, cruzando o tempo e o espaço, o homem busca equilibrar-se entre Miguel e a fera. O frio na barriga e a dúvida, entre guerrear contra o inimigo ou salvar um inocente, fazem morada no firmamento de Arley. Golpear é uma escolha, perseverar é essencial, a vitória é uma necessidade e a vida é fundamental. Arley faz um gesto cruzando os braços em seu peito e depois os abre proclamando: Força da água, eu te consagro vida. O feiticeiro afirma o seu poder pelos ares e um segundo depois, o homem, a fera e Miguel mergulham como se fossem um único corpo num imenso oceano azul. Impulsionado pela fúria, mesmo com o pouco oxigênio que resta em seu pulmão, Arley se joga na luta contra a fera e os dois afundam nas profundezas das águas. Depois de algumas tentativas inúteis de socar a fera, Arley é mordido feio no ombro. Ao reagir, buscando livrar-se das presas, percebe que Miguel está desacordado flutuando no azul. Arley enxerga todo o ódio dentro de si e sente que está afundando enquanto luta contra a fera, olha para Miguel e entende que salvá-lo é a única vitória que realmente importa nessa batalha. Toma impulso nadando em direção ao jovem e deixa a fera para trás. Sem ter como nadar ou se apoiar, a fera afunda no oceano. Ao aproximar-se de Miguel, Arley segura em suas mãos e risca um triângulo na água com o dedo e pensa em algumas palavras de poder. Portal do triângulo, nos leve para terra firme. Os dois somem num raio de luz e reaparecem sendo jogados de um portal no meio da cela onde estavam. Molhados e sozinhos ficam quietos por alguns segundos se recuperando até começarem a tossir sem parar. Cough, cough. Cough, USS cough. Você está bem? Arley confere se o jovem está conseguindo respirar. Pergunta tudo, menos isso. Cough. Cough, uff. Que bicho era aquele? Cadê todo mundo dessa cela ou melhor, quem é você? Calma. Eu vou te explicar tudo, mas você precisa se acalmar. Cough, USS. Então você realmente é um feiticeiro. Se você quiser me ver assim, não vejo problemas nisso. Por que você me ajudou? E sabendo fazer tudo isso que você faz, por que está aqui? Cadê todo mundo? Nós estamos na cela, mas em outra dimensão. O quê? Que outra dimensão? O que é isso? É como se estivéssemos todo mundo dentro de um mesmo rádio, mas cada um numa estação diferente. Você tem um dom, garoto, consegue ficar acordado, mesmo quando o seu corpo dorme. São poucas as pessoas que são assim. Na verdade, sinto que isso está ficando cada vez mais constante na minha vida. Mas desde pequeno eu vivo essa experiência, de estar acordado e ver o meu corpo dormindo, mas nunca tinha vivido nada igual ao que eu vi hoje. No mundo dos sonhos, a força do pensamento e da imaginação é o que dá a forma e o sentido às coisas. Aqui, onde nós estamos, a gente compreende que o maior poder do ser humano começa no pensar. Você pode voar e criar mundos, é só acreditar. E sabendo de tudo isso, por que você está preso? Isso é uma longa história. Você matou uma pessoa. Não da forma que você acredita. A única pessoa que criou problema contigo aqui dentro morreu doente no dia seguinte que eu sei. Ninguém nem fala mais contigo e você sabe disso. Por que deixou que pensassem assim? Me diz quem não está doente aqui. O cara morreu, mas eu não tive nada com isso. As pessoas acreditam no que elas querem. Eu só me aproveitei disso tudo, assim ninguém me perturba. Miguel por alguns instantes repara naquele homem em sua frente, vestido com roupas escuras, cheio de cicatrizes pelo corpo e também vários símbolos. Por que me ajudou? Se você é do bem, o que está fazendo aqui? Eu vou te falar tudo, mas você não vai lembrar de muitas coisas quando acordar. Mas vou falar mesmo assim, pois sei que vai manter a nossa conversa guardada dentro de ti, gerando assim bons sentimentos em nossa relação energética aqui dentro desta cela. Eu me chamo Arley, sou da Escola de Magia de Calderon. É uma escola pouco conhecida, mas é da onde surgiram grandes magos. Durante muitos anos fiz parte de Calderon,
até que depois de muitas divergências, resolvi seguir o meu próprio caminho. Percorri o país aprendendo todo tipo de magia. E começou a fazer o mal para as pessoas. Não se precipite em me julgar, não foi bem assim. Eu acreditei que estava me defendendo. Ainda não tinha compreendido completamente os meus olhos espirituais e me deixei levar pelos olhos da carne. É realmente uma longa história, quem sabe um dia eu te conte tudo. A escolha que eu fiz, de caminhar sozinho, fez as coisas ficarem muito mais difíceis. Mas o que posso dizer é que chegou a um ponto em que eu comecei a incomodar as trevas. Alguns inimigos fizeram de tudo para me enlouquecer e, durante uma fase da minha vida, perdi um pouco a noção de quando estava dormindo ou quando estava acordado. Foi exatamente neste período que armaram uma arapuca para mim. Depois de alguns meses que eu percebi que, desde o início, já estava tudo estrategicamente preparado. Quando eu dormia, muitas vezes sonhava com um cara de preto saindo detrás de um muro e atirando em mim várias vezes. Eu sempre acordava suando e sentindo as balas queimando pelo meu corpo. O problema é que, eu comecei a enxergar o mesmo cara do sonho, me seguindo pelas ruas, mesmo quando eu estava acordado. Isso aconteceu durante semanas, que, depois, transformaram-se em meses. A minha vida ficou um inferno. Assustado, passei a andar armado. Alguém colocou ele para te seguir. Sim, fizeram uma magia negativa forte, que invadiu o meu sono e a minha realidade. Um dia eu estava andando na rua acordado e eu o vi, saindo detrás de um carro e engatilhando a arma para me acertar. Eu não pensei duas vezes e meti bala para cima dele. Então, você estava se defendendo. Sim, mas ele só existia na vida espiritual. Foi um esquema perverso para me confundir. Caralho, que doideira! Ué, então você não acertou em ninguém. Era uma armadilha das trevas, lá atrás do homem de preto que estava me seguindo, tinha um senhor atravessando a rua, exatamente na direção em que eu atirei. Que história é essa, meu irmão? E o resto você já sabe. Todos nós erramos. Eu errei feio. E por algum motivo, a fonte de todas as coisas, o Criador de tudo e de todos, permitiu que isso acontecesse. Permitiu. Hoje, com a experiência que tenho, faria algumas coisas diferentes. Mas sei que tudo está nas mãos da fonte. Meio incrédulo, Miguel apenas ouve. Todos nós carregamos nossas histórias pela linha eterna da vida e somos regidos por leis. Quanto mais a gente conhece as leis do universo, mais as possibilidades de vivermos nossas virtudes aumentam. Isso serve também ao contrário, quanto menos temos conhecimentos da lei, maiores são as chances de cairmos nos vícios e nos erros. Eu não sou e nem faço questão de ser mestre de ninguém, mas a busca é a minha luta. Eu agradeço à fonte, por não ter perdido o meu conhecimento e a minha sensibilidade na magia pelo meu erro, mas sei que o meu corpo está condenado a pagar o tempo necessário pela justiça da terra. Você é um mago, um feiticeiro, o que você é? Eu sou um aprendiz da eternidade. Já trabalhei com muita gente, em muitas colônias ditas celestiais e infernais. Infernais. Não existe nada que esteja fora da fonte, tem trabalho para todo mundo, em todos os lugares. Como alguém pode fazer o bem no inferno? Lá é onde mais se faz o bem, onde mais se tem trabalho e mais se exige do trabalhador. Não é para qualquer um. É difícil de acreditar. Você não duvidaria se tivesse sido levado por aquela fera. Miguel abaixa a cabeça e pergunta: o que ela queria comigo? Ela sabia do seu dom e queria escravizar a sua mente. Mesmo que o seu corpo estivesse acordado, a sua mente estaria sendo comandada pela fera. Isso acontece muito, mas são poucas as pessoas que têm consciência disso. A fera queria que você fosse uma fonte de energia, para que ela pudesse sempre ter como se alimentar. Existe uma força em você, que me fez ter condições de te salvar. Isso parece com histórias de vampiro. Não deixa de ser, a fera queria se alimentar da sua energia vital. É preciso se conhecer para não se deixar levar, pois, muito do que acontece ao espírito durante o sono repercute no corpo.
Em muitos casos a pessoa pode até virar um zumbi, ou mesmo, pode perder a vida. Eu ainda nem consigo acreditar, mas valeu por me ajudar. Agradece a fonte. Você vai ficar bem e tudo parecerá um sonho. Provavelmente você não se lembrará de nada disso quando acordar. Mas então, por que eu tenho esse dom? A Terra seria um lugar melhor de viver, se todos enxergassem seus dons e os usassem para o bem, ao invés de virarem as costas por medo ou por ignorância. Todos possuem um dom espiritual e perceber isso é uma questão de tempo. Ou isso vira uma realidade consciente, ou o ser humano vai viver sendo escravizado e diagnosticando novas doenças. O problema é que muitos esperam pela mágica, mas o segredo é ver a mágica em tudo. Enxergar o dom não é a única solução, mas isso já evitaria muitas coisas ruins. Se conhecer, é o fim de todos os caminhos. Isso inclui o que existe antes do nascimento e depois da morte do corpo. Buscar as respostas é o que move tudo. Só de ter sentido essa criatura bestial, que eu nem sei dizer o que era, me puxando, prefiro nem saber da espiritualidade. Esse é o problema, o medo não impede que o pior aconteça, só faz com que cada vez mais as pessoas sejam escravizadas. Eu tenho os meus medos. Eu também. Só existem demônios nesse teu mundo espiritual. Não. A fonte é justa, não criaria um mundo espiritual onde só existem demônios. Não faz sentido. Eu até te digo, que no nosso universo, existem muito mais seres querendo ajudar e servindo à luz, do que qualquer outra energia. O que confunde os olhos espirituais é que, muitas vezes, você enxerga aquilo que se identifica de alguma forma e o mais difícil de tudo é ver-se de frente. Às vezes, é tão insuportável que muitos inventam um demônio para aguentar a pressão. E mesmo os casos em que são reais as interferências negativas, com magias trevosas, fazendo a nossa mente virar um campo de batalha interior, o segredo está nas atitudes no campo físico. Mas perceba, até eu, que busco o caminho, perdi a lucidez e caí feio. Isso deixa claro que estamos todos no mesmo barco aprendendo a navegar. Mas então, se todos caem, por que buscar? Não existe outro caminho, mesmo que a gente se esqueça disso. Que caminho? O caminho do que faz bem, e que mesmo atravessando a morte, continua fazendo o bem pela eternidade. O único prazer que não perde o valor e também não morre é eterno. A busca pelo ouro que ladrão nenhum pode roubar. Eu preciso de um tempo para entender isso. Acredite, eu também. Só não entendo como um ser experiente como você caiu tão feio. Eu caí e infelizmente existirão outros tombos, mas estou aprendendo com os meus erros e também com os meus acertos. O que importa é que estou aqui agora e pude te ajudar. Parece que você viveu muitas coisas na sua vida. Eu estive buscando e buscando o que eu me acho, e me achando sempre me encontro onde estou. O caminho é eterno, e a única certeza é o movimento e a mudança. Miguel faz um semblante desanimado. Desculpa, eu te julguei errado. Estou te vendo falar coisas tão profundas, que se você soubesse da minha vida, acho que a gente não estaria aqui nem conversando. Você é jovem. O que eu posso te dizer é que a fonte é perfeita e consegue enxergar tudo no tempo-espaço e também fora dele. Arley abre a mão direita diante de Miguel e uma energia de luz branca forma uma bola de cristal. Miguel muda o semblante e fica completamente entusiasmado. Arley joga a bola para cima bradando algumas palavras mágicas. Força esférica, eu te consagro proteção. O brilho da bola de cristal se expande, envolvendo Miguel e Arley numa bolha de luz que se torna vermelha. É incrível você poder fazer isso. Não são todos que podem, mas eu vejo dentro de você e sei que você tem o dom de fazer muito mais do que eu. O jovem arregala os olhos empolgado. Como? O que você está vendo? A fonte é uma eterna mão estendida. Não entendo o que você quer dizer. Mas você gostaria de entender. Sim. Você quer mesmo saber? O jovem reconhece que algo sério está por acontecer, mas a vontade de ter respostas fala mais alto. Você me salvou. Eu confio em você. Eu quero saber sim.
Todos nós já nascemos com os nossos mistérios. Mas na vida, a gente tem oportunidades de sempre aprender coisas novas. Eu aprendi que às vezes a fonte me permite entrar em seus olhos, para que eu possa enxergar junto dela tudo o que acontece na linha do tempo. O que estou querendo te dizer é que eu consigo te enxergar. E o que você vê? O que a fonte me permite por algum motivo. E ela está te permitindo ver alguma coisa. Às vezes não é fácil. Fala, por favor. Eu vejo que você mora na rua já há muitos anos. Tenta fugir de si, se jogando de um canto para outro. Você nunca estudou, sempre viveu sem recursos e renega-se toda vez que tenta pensar em algo que possa te fazer o bem. Por que você se maltrata tanto? Já se fez tantas perguntas, por que nunca se questionou a respeito disso? Miguel prefere ficar calado enquanto ouve a lei falar. Você tem registrado dentro do seu coração uma rejeição muito forte, e nem tem muita consciência disso, mas o problema é que você reage a isso involuntariamente. Rejeição. É, uma rejeição. Você quer continuar ouvindo? Sim, o jovem suspira enquanto espera as palavras de Arley. Me desculpa dizer isso, mas eu sinto que a fonte está me permitindo saber essa verdade, para que você possa ser curado nas suas emoções. A gente não consegue evitar, mas é preciso seguir adiante e superar as nossas dores, até mesmo as mais profundas. O motivo que te leva a sentir essa rejeição é que você foi abortado. Como assim? Eu nasci e estou vivo. Miguel não compreende o que está acontecendo. Vou tentar ser breve e vejo que a sua mãe, antes de conhecer o seu pai, fez um aborto quando ainda era jovem. O quê? Você foi a criança que estava na barriga da sua mãe quando ela decidiu abortar. Acho que você pode ter se confundido. Eu saí de casa porque depois de aguentar muitas vezes as bebedeiras do meu padrasto e entender que, por medo de ficar sozinha e sem saber como pagar as contas, a minha mãe não iria jamais dar um fim naquela merda de relacionamento, um dia, vi aquele bicho batendo nela e avancei como pude nele com um martelo na mão. E acabei com tudo. Mas se tudo acabou, por que você saiu e nunca mais voltou para casa? Eu já tinha visto tudo isso que você está me contando dentro de você, mas sinto que, no fundo, tudo isso foi apenas um motivo para você ir embora e nunca mais voltar. Miguel vira um pouco o rosto, percebe que a pergunta tem um grau de profundidade maior do que aparente e busca no horizonte uma resposta dentro de si. Não, não foi. Eu fiquei assustado com tudo o que aconteceu, o jovem ainda pensativo, abaixa a cabeça por alguns instantes. Sinceramente, eu vejo um sentido em tudo o que você está me falando, mas eu mesmo já não sei mais de nada. A fonte não julga, nem você e nem a sua mãe. Eu não consigo enxergar porque ela tomou a atitude que tomou, mas a fonte sabe de tudo. O que importa você entender neste momento é que, quando a sua mãe fez o aborto, era jovem e sentia as mesmas coisas que você. Ficou assustada com tudo o que tinha acontecido. Mas então, por que ela fez o aborto? Ela também pensou que iria dar um fim numa relação e olha a gente aqui, mas isso não importa mais. E o que importa? Algumas escolhas que fazemos na vida, muitas vezes parecem como agulhas que engolimos e que, sempre que nos mexemos um pouquinho mais, sentimos uma fisgada na alma. Mas o que tudo isso realmente importa? Não interessa o tamanho da agulha, nem o estrago que ela faz dentro da gente, o que importa é que precisamos superar. Superar, isso é o que estou fazendo a minha vida toda. Não, você ainda está tão assustado com tudo o que aconteceu, que nem está vendo o tempo passar. E o que você quer que eu faça? Tá achando que é fácil? Eu disse que não seria fácil. Aonde você quer chegar com tudo isso? Como eu já disse, a fonte não julga, mas você precisa saber que o universo é regido por leis. Tudo o que fazemos geramos consequências, que de um jeito ou de outro nos encontram na vida. Você quer continuar ouvindo? Depois do susto, a sua mãe ainda conseguiu sorrir novamente. Fala tudo o que você está conseguindo enxergar. Vejo que sua mãe ficou com um problema de saúde por causa do aborto, mas que nunca contou isso para ninguém.
Ela também teve depressão por longos anos, mas foi depois que conheceu o seu pai, que finalmente ficou boa da cabeça e das emoções. Eles se amavam muito. Os olhos de Miguel começam a lacrimejar e mesmo desconfiado, ele continua ouvindo. Às vezes, as consequências das nossas atitudes, mesmo as ruins, não são somente punições, ou às vezes, as consequências se transformam em novas oportunidades de tudo dar certo como um aprendizado na roda gigante do tempo. Da fonte, sempre brota a sabedoria na busca de bons frutos e esse é o verdadeiro caminho da terra fértil. Eu vejo que a sua mãe engravidou novamente e entendeu o significado da palavra felicidade. Acredite, era você novamente tentando nascer. A fonte de todas as coisas permitiu a você e a sua mãe uma segunda chance. O jovem fica calado, com os olhos molhados e o coração galopante, digerindo cada palavra dita por Arley. Mas alguns dias antes de você nascer, o seu pai teve um sonho, e neste sonho ele viu que a sua mãe iria morrer no seu parto, por causa das sequelas da cirurgia do aborto. Então que segunda chance é essa? Aonde você quer chegar com isso? Miguel, meio receoso, mas completamente emocionado, fica sem saber lidar com tantos conflitos emocionais. O seu pai contou todo o sonho para sua avó, e ela pediu para que ele acompanhasse até um curandeiro que conhecia, para tentar entender melhor o que tinha sonhado. Arley olha bem fundo nos olhos do jovem e fala: entenda que da mesma forma que nós dois temos os nossos dons, o curandeiro também possuía os dele. E acredite em mim, um dos dons do curandeiro era falar com os anjos. Anjos. Miguel abre os olhos impressionado. O curandeiro tinha permissão da fonte para ouvir a voz dos anjos. E principalmente, a voz do príncipe das milícias celestiais, São Miguel Arcanjo. Sensibilizado, o jovem reflete em seu nome e em seu pai. Miguel Arcanjo. Isso, São Miguel Arcanjo. E o que ele disse para o meu pai? Eu vejo o curandeiro falar, vejo a verdade no coração dele. Ele disse que o sonho do seu pai realmente era uma premonição, que sua mãe estava doente e que não iria aguentar o parto. Mas não foi isso que aconteceu e ela viveu. Eu vejo que o seu pai implorou a intercessão de São Miguel, para que tua mãe sobrevivesse ao parto. E fez uma promessa, que se tudo ocorresse bem, você se chamaria Miguel. Não é esse o seu nome? O jovem pensa um pouco e percebe que hora nenhuma tinha dito o seu nome para aquele homem e fica extasiado. Como tudo isso é possível? A fonte tem seus mistérios, é só a gente buscar por eles. Mas e o meu pai? Por que ele teve que partir? Arley junta suas duas mãos com as palmas para cima e sopra o horizonte, buscando na magia do tempo alguma resposta. Eu consigo ver que, quando você nasceu, seu pai viu que tudo estava bem, chorou igual a uma criança junto de sua mãe. Sempre esteve presente e sempre cuidou muito bem de você e dela. Lutou para poder te dar uma boa condição de vida, simples, mas nunca deixou faltar nada. Miguel, entregue ao choro, pergunta: eu não entendo. Por que só ouço dizer que Deus é bom e você está me dizendo que a fonte é perfeita, que Deus é perfeito, mas porque logo meu pai teve que partir? Você buscou respostas por muito tempo em seus pensamentos, alimentando revoltas e querendo saber de onde a bala que matou o seu pai tinha saído, mas nunca se perguntou para onde a bala realmente estava indo. A bala acertou o meu pai. Miguel, sei que você acha que seu pai morreu num tiroteio entre a polícia e o bandido, mas não foi isso que aconteceu. Eu acredito em você e pode falar que eu estou te ouvindo. Eu vejo um assalto no ponto de ônibus. Vejo um homem armado e nervoso. Vejo seu pai pedindo calma, mas o homem estava sob o efeito de alguma droga e não conseguia ouvir nada. No ponto existiam 3 pessoas, o seu pai, um senhor que estava ao lado do assaltante e uma mulher grávida que estava próximo do seu pai. O senhor reagiu ao assalto e tentou tirar a arma da mão do assaltante, que na mesma hora puxou o gatilho e atirou. Eu não sabia que tinha sido um assalto. O assassino deve ter fugido, porque nunca ouvi falar dele. O desgraçado atirou e matou o meu pai. Só que ainda não terminou a história. Quando o assaltante atirou,
A bala iria acertar a mulher grávida, e o seu pai pensou na alegria do momento em que você nasceu e, sem pensar em mais nada, entrou na frente da mulher como um escudo e a salvou. Miguel, que desde sempre esteve caminhando pelas sombras de sua alma, sentindo-se rejeitado inconscientemente, culpado e revoltado com a sua vida, agora acende um sorriso curado e leve, enquanto escorre algumas lágrimas pelo seu rosto. O meu pai é um herói. Sim, o seu pai salvou uma vida. E fez isso esquecendo de si, pensando no seu sorriso e principalmente no brilho dos olhos da sua mãe, que depois de muita luta, realizou o sonho de te ter em seus braços. A sua mãe te ama muito. Ela lutou de todas as formas para se manter de pé e cuidar de você. Eu não sabia de nada disso. Como eu não enxerguei isso antes? A gente nunca sabe exatamente o que mora no coração das pessoas. De um jeito ou de outro, todos nós buscamos sempre fazer o nosso melhor. Mas uma coisa eu posso te afirmar. Nunca é tarde. A minha mãe é uma guerreira. Eu preciso ir para casa, preciso encontrar com a minha mãe. Como eu já disse, a fonte é perfeita, cabe a gente buscar entender o que pode. Você vai acordar, e sentirá muita vontade de sair daqui, mas é preciso ter paciência, porque o tempo também é parte da perfeição. Aqui dentro da cela, até mesmo pela sua segurança, nós só nos falaremos nesta dimensão e quando a fonte achar necessário. Eu estarei sempre te protegendo aqui dentro, e é assim que as coisas têm que ser. Mas você precisa se cuidar. O cara que você conhece como Zé, também estará te acompanhando e te auxiliando nessa caminhada aqui na cadeia, pode confiar nele. Você ainda não tem posse dos seus dons, se lembrará de tudo como se fosse um sonho maluco. Mas o que você precisa saber de tudo isso que a gente viveu, sentirá tão forte em seu coração, que transbordará em seu espírito, marcando para sempre a sua consciência. Miguel, a fonte é uma eterna mão estendida esperando por nós. Você esteve por muitos anos preso, agora precisa entender o valor da liberdade. Eu estava na rua, agora que eu estou preso. Você sempre esteve nesta cela, só precisava enxergar os muros. Arley passa as mãos por cima de Miguel envolvendo-o com uma luz amarela. Miguel, a fonte é uma eterna mão estendida esperando por nós. A fonte é uma eterna mão estendida, o jovem acorda, repetindo baixinho, a fonte é uma eterna mão estendida. Que porra! Eu tô rachando o bico aqui contigo. Tá falando dormindo, mano. Zé, que está perto de Miguel, acha engraçado o jovem acordar falando. Eu tive um sonho muito doido e tão real. Normal, estar aqui dentro desta cela é que é muito doido. Viu que durante a noite eu arrumei um colchonete para você se deitar. Você estava desmaiado no chão. Valeu. Não é grande coisa, mas pelo menos não dormiu no cimento. Miguel se levanta e fica pensativo buscando organizar um pouco os pensamentos. Observa discretamente o chamado feiticeiro, e sem entender direito, sente confiança naquele homem sentado lendo um livro. Menos ansioso, o jovem consegue perceber melhor o dia a dia na cela. A quantidade de gente e o pouco espaço físico assustam qualquer um. A falta do que fazer enlouquece, exigindo um mínimo de contato humano. Tudo é um convite a se relacionar, a compra do cigarro, o revezamento no banheiro, a hora do almoço, o passeio no pátio, o gole de água na torneira, o tédio na cela empurra qualquer um a falar qualquer coisa e os poucos que preferem se calar, agarram-se na TV, nos livros, ou até mesmo ficam lendo os mesmos documentos o dia inteiro. Os dias passam e as únicas novidades que surgem são algumas brigas entre os moradores da cela. Mesmo assim, Miguel pensa, apesar das brigas, eu nunca tinha visto tanta educação na forma de se relacionar em toda a minha vida. Na necessidade do convívio, a gente percebe que o respeito é a chave da sobrevivência. Os meses passam e o cotidiano entranha nos poucos movimentos que o jovem consegue articular dentro da cela. Obrigado, por favor, sim senhor, desculpa, valeu irmão e algumas outras palavras passam a fazer parte de seu vocabulário, mas muitas vezes querer ficar calado é o que acaba fazendo se render a um programa de TV, onde encontra sua salvação, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós,
diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A vida nova em que Miguel leva na cadeia, o faz perceber um mundo novo que existe nos detalhes do dia a dia e que normalmente passava batido. O valor de poder caminhar e o pormenor de encontrar uma árvore no caminho, e até mesmo poder dormir olhando as estrelas, são coisas que fazem falta depois de um tempo vivendo enjaulado. As dores causadas pela abstinência da fumaça foram diminuindo e cada vez mais a lucidez ganhando espaço. Pela primeira vez na vida, sentindo-se impotente e paralisado de tanto não fazer nada na cela, Miguel pensa que seria bom arrumar um emprego e manter-se ocupado com alguma coisa. Mas é nos dias de visita que o jovem entende o valor de uma família, de cultivar um sentimento bom que transborde a ponto de escorrer no coração de alguém que queira simplesmente estar perto, apesar dos pesares. Talvez seja isso que chamam de amor. Quem sabe gostar de alguém? Encontrar uma mulher cheia de fogo, que o encha de tesão e queira casar e ter filhos. Algo dentro do coração do jovem muda sem que ele perceba. O silêncio vira um professor, o sonho de cada noite, um universo novo, a necessidade do convívio, uma escola, e os olhos, um aluno atento devorando com fome o irrefutável direito e a necessidade de existir.